Belém do Pará, cidade das mangueiras, do açaí, do carimbó, mas também dos problemas sociais, políticos, econômicos, ambientais e culturais que rendem um papo pai d'égua. Olá, estamos em um outro papo pai d'égua, desta vez com quem? Com ela, deputada estadual Marinô Brito, que gentilmente nos atendeu após alguns desajustes de agendas, mas hoje ela está aqui e muito feliz, olha meu semblante de felicidade para conversar com essa mulher, uma mulher que eu admiro, e aqui não é para massagear a ego de ninguém, eu te admiro mesmo, né? A tua batalha como mulher, como parlamentar, como cidadã acima de tudo, né? Bem, Marinô, eu fiz aqui, gente, olha, nota aqui que é uma novidade do Patrick, né? Pera, Bruno, deixa eu te dar boa tarde, bom dia, boa noite, dizer também da minha alegria de poder estar no Papo Pai d'Égua, né? Principalmente porque tem o intuito de levar a informação, de trocar com quem está fazendo política no dia a dia, né? As ideias sobre que transformações a gente precisa sofrer nesse momento de tantas perdas de direito. Você está na minha lista de pessoas que eu admiro muito. Você é um técnico importantíssimo na gestão municipal, mas também é professor, tem uma das missões mais lindas, eu sou apaixonada pela nossa profissão. E prazerosa também. Né? E para mim é uma alegria, Bruno, uma alegria muito grande poder compartilhar este momento de troca de informações, né? Para colocar essas informações à disposição dos ouvintes deste programa, que já está tomando um corpo bem grande, viu? Tem muita gente já falando neste programa e eu estou aqui também para tentar ajudar no que for necessário. E vamos lá ao papo. Bem, Marinô, todos te admiram, podem não te conhecer, mas eu acho que é importante que você faça uma descrição, né? E aí eu fiz um pequeno roteiro aqui, pessoal. Claro que é um roteiro que pode ser ajustável, eu posso suprimir, eu posso incluir outras perguntas, mas é uma pergunta que é importante. Eu queria que tu falasse para o nosso amigo, para a nossa amiga, para a nossa companhia, para a nossa companheira, quem é Marinô Brito, de onde ela veio, um pouco da tua história, para que nós possamos te conhecer melhor, né? Olha, Marinô Brito é uma mulher trabalhadora, filha de uma trabalhadora, tenho orgulho de ser Chimanga Surubiú, nasci no oeste do Pará e sou professora já há muitos anos, tenho orgulho da minha profissão e tive uma trajetória bem interessante, porque foi uma trajetória de rebeldia, né, de ousadia, porque no geral as mulheres foram orientadas, foram formadas para não interferir na política. Aí eu ousei desde a infância participar de um movimento estudantil, de centro cívico, naquela época que não tinha ainda grêmio estudantil, né? Durante a ditadura militar? Durante a ditadura militar, pedi a primeira audiência com o secretário de Educação do Estado em 1971 e fui lá discutir os problemas que tinham na escola que eu estudava, a escola Maranja Neto, a primeira escola de primeiro grau aqui do estado, depois da reforma da Lei de Diretrizes e Bases de 71. Então, ousei nesse caminho, sou fundadora do SINTEP, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, tenho muito orgulho assim, dessa trajetória de ter ajudado a organizar o sindicato, não apenas para lutar pelos direitos dos nossos colegas educadores, mas para lutar, acima de tudo, por um direito constitucional, que é o direito à educação pública de qualidade para todos e em todos os níveis. Então, a minha trajetória política, ela se confunde um pouco com a luta de todas as mulheres que integraram esse movimento da década de 80, pós-ditadura, né? Eu cheguei a participar um pouco da clandestinidade, né? No finalzinho já da ditadura, mas que integraram esse movimento de construção de um novo momento para o Brasil, da redemocratização do país. Um sonho, né? Daquela altura é um sonho. Sonhado, né? Por muitas de nós, e
tive o privilégio de ter parceiros naquele momento que me acolheram, como o professor Luiz Araújo, que hoje é professor da UNB, coordena a bancada federal do PSOL, o nosso querido presidente do PSOL, Valmir Freire, o meu amado amigo, que sonha também há tantos anos junto comigo, um sonho de felicidade, que é o nosso ex-deputado estadual, ex-prefeito de Belém e hoje deputado federal Edmilson Rodrigues, que até hoje nós estamos juntos. Aliás, fundamos o Sintep juntos, participamos do PT juntos e tive o privilégio de me eleger vereadora de Belém no mesmo ano que o Edmilson foi eleito prefeito. Então, essa trajetória ela se estendeu porque nós conseguimos casar os nossos sonhos, colocar em prática a nossa vontade de transformar, e foi uma trajetória bem importante, com muitos projetos de leis, muitas leis que foram, muitos projetos que se transformaram em leis, sonhos que se transformaram em realidade, como a lei de acessibilidade nas calçadas, a lei que criou o Dia Municipal do Samba, do Carimbó, uma intervenção cultural na educação com a capoeira nas escolas, parceria público-privado para fortalecer o trabalho das praças públicas de Belém, né? Intervenção política na área da cultura também, criando o primeiro Conselho Municipal de Cultura de Belém. Então, foram muitas as contribuições que nós tivemos o privilégio de coordenar no mandato municipal, né? E isso, obviamente, agregou novos parceiros, além dos trabalhadores da educação que decidiram pela minha primeira candidatura, e eu acabei ficando por 4 mandatos e meio na Câmara Municipal, 2 vezes a mais votada, interrompido por um período que eu disputei a Prefeitura de Belém, e depois passei 11 meses no Senado da República com quase 800 mil votos no estado inteiro. Tu tocaste num ponto, Marinô, que é a pergunta número 3, só que eu vou antecipar. Eu queria que tu tentasses traçar, para quem nos assiste aqui, um paralelo entre o corpo de legisladores do âmbito municipal, já que tu tiveste uma brilhante trajetória como vereadora e já estás há mais de 1 ano no parlamento estadual. Tenta fazer um paralelo. Quem são os parlamentares municipais e os parlamentares do estado? São mais mulheres, mais homens? Qual o perfil? São brancos, negros, índios? Por favor. Olha, as mulheres estão longe de ocupar o espaço merecido, né? Nós somos a maioria na população, mais de 50% da população brasileira. Aqui no Pará nós chegamos a quase 60%, né? E temos uma representatividade ínfima. Na Câmara Municipal é a primeira vez que nós temos uma mulher negra eleita, né? A minha suplente, a vereadora Nazaré Lima, a primeira vez que tem uma negra na Câmara Municipal de Belém. Legal. Na Assembleia Legislativa nós estamos vivendo um momento bem especial, porque também pela primeira vez nós representamos 25% daquela casa, então uma bancada de mulheres que está tentando unificar algumas pautas em torno da política, das questões políticas que interessam a luta das mulheres, e isso tem criado, digamos assim, algumas referências importantes, como a criação da Frente Parlamentar de Combate à Violência Sexual e Doméstica e Feminicídio, a criação da Procuradoria da Mulher para atender as mulheres vítimas e encaminhar, abrir uma porta para facilitar o acesso dessas mulheres à rede de proteção, dentre outras coisas. Agora, tanto o Parlamento Municipal, o Estadual, a Câmara Federal, o Senado, nós temos um cenário desolador, porque a maioria dos parlamentares são eleitos para atender e representar os interesses das elites prósperas, dominantes, brancas, heterossexuais, né? E que têm uma história de ocupação e de criação, na verdade, da estrutura do parlamento brasileiro. Então, inverter essa lógica, colocar representantes da classe trabalhadora, servidores públicos, lideranças comunitárias, ativistas da questão ambiental,
e outros que representam, digamos assim, a resistência por direitos sociais e fundamentais previstos na nossa Constituição, é um grande desafio. Por isso, nós estamos no Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que hoje tem 50% de mulheres em todas as suas instâncias, né? O PSOL é o único partido brasileiro que tem a obrigação decidida em Congresso de que em todas as suas instâncias tenham no mínimo 50% de mulheres. Aliás, em Belém, nós já tivemos uma executiva de 100% de mulheres. E, pasme, com toda a liderança que eu tenho, eu nem estava nessa executiva, porque a gente tem estimulado, né, a participação verdadeira da mulher na política, porque a gente não quer mulher laranja participando do nosso processo também, político. Me permita te interromper, é necessário também, e é nobre, né, que tu cedas o teu espaço, que tu conquistastes, né, e que o teu grupo político conquistou, mas ceda espaço para outras pessoas, até porque novas lideranças precisam surgir, né? Essas lideranças, principalmente mulheres, negras, índios, são essas minorias que são tão pouquíssimo representadas na nossa sociedade, precisam ter espaço para discutir e dizer, nós precisamos também ter espaço na sociedade. Olha, nós construímos o país. Agora mesmo nós estamos envolvidos num debate na Assembleia Legislativa, que eu estou tendo o privilégio de coordenar. Recebi agora há pouco tempo várias lideranças indígenas dos povos tembés, dos gaviões. Nós estamos discutindo, criando um grupo de trabalho para discutir a educação no campo, na perspectiva da educação indígena, da educação dos quilombolas, dos camponeses. Você imagina se nós temos indígenas, se nós temos quilombolas naquele espaço, eles teriam muito mais legitimidade do que eu para fazer o debate. Eu seria uma parceira, digamos assim. Claro. Né? Mas acaba que a gente tem que assumir esse protagonismo pela ausência dessas lideranças. Eu queria te dizer, aproveitar, para dizer que, para mim, como dirigente desse partido nacional, da executiva estadual, é um privilégio ter assinado a tua ficha de filiação no partido e você está na nossa lista de pré-candidatos a vereadores de Belém. A gente tem que dizer isso ao telespectador, porque você representa um setor do serviço público, você representa um grupo que é minoritário nesse espaço parlamentar, com conhecimento sobre o plano diretor, como se organiza um plano diretor, como uma cidade precisa ser organizada, como o orçamento dessa cidade precisa ser discutido, que tem essa visão de inverter a prioridade, que tem essa visão de democratizar as discussões e de tornar prática, né, monitorando, com controle social, o que de fato interessa para melhorar a vida das pessoas. Sem timidez nenhuma, você é um grande quadro político e nos interessa sobremaneira dentro do nosso partido que você esteja nessa lista de pré-candidatos e que você possa ter condições políticas para ser eleito um dos nossos vereadores que vai ocupar aquele espaço e que vai fazer a diferença. Eu lembro quantas vezes, enquanto fui vereadora de Belém, que eu recorri à tua assessoria jurídica, política, técnica, em vários momentos, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, do próprio debate que foi rico na Câmara Municipal, do plano diretor, que eu tive o privilégio de ser relatora e que infelizmente terminou a sua vigência e não tem nenhum indício, né, no governo atual. Aliás, como não tem nada de indício de coisa boa no governo atual. Então, eu tenho assim que aproveitar para te agradecer de público, né, toda essa tua colaboração voluntária de anos, né, de muitos anos, não apenas como servidor público, mas com esse olhar sobre a cidade. No debate que nós fizemos, quando eu consegui barrar na justiça o aumento do IPTU, do prefeito Zenaldo, que tentou fazer isso através de portaria, você teve uma participação efetiva nessa discussão. Então, mano, agora é tua vez de assumir aquelas
uma daquelas cadeiras lá para continuar ajudando o povo. Eu acho que é muito bacana essa possibilidade, e ao debater temas tão importantes como esses, a gente aproveita para refletir sobre o papel que nós vamos ter, agentes públicos, né, estando ou não com mandato, o papel que nós vamos ter nesse momento político importante do Brasil e do Estado. Deixa eu dizer, não seria a pauta, né, do nosso bate-papo pai d'égua, mas é verdade. Mas é tão pai d'égua isso. Mas é verdade, é pai d'égua também nós assumirmos aqui que somos pré-candidatos em nome de uma coletividade, não é um projeto pessoal, um projeto que é de um coletivo, e esse coletivo entende que nós precisamos dar a oportunidade ao eleitor de ter um novo nome, de ter pessoas com novas ideias. Eu não sou um homem novo, mas tenho novas ideias, eu tenho uma bagagem cultural e intelectual que posso contribuir para a cidade. Isso que é importante, tá? E nessa seara da política urbana, eu queria voltar para o nosso bate-papo pai d'égua aqui, que seria o cerne. O texto constitucional no artigo 25, ele deixa muito claro que o Estado ele tem a competência de criar, constituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, ou seja, ele tem a competência, o Estado do Pará tem a competência de definir regras gerais para as regiões metropolitanas do Estado. E é inevitável, você que está nos assistindo, por exemplo, a região metropolitana de Belém, temos problemas comuns: Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides, Castanhal, Santa Isabel. Então, são cidades, municípios que possuem problemas que são únicos. E como se resolver? Através de uma governança interfederativa. E o Estado do Pará deve, veja bem, não pode, deve exercer essa vanguarda de discutir, definir regras para que esses problemas comuns sejam travados. Eu queria te ouvir, qual é o debate na Assembleia Legislativa do Estado do Pará sobre governança metropolitana? Tu já falaste no início, no passado, sobre parlamento metropolitano. Eu acho que tem duas possibilidades, que estão em consonância com a legislação que tu acabaste de citar. Uma é a existência de uma lei estadual que cria um conselho metropolitano, que deveria criar um conselho metropolitano, e que até hoje não foi criado. Um conselho que integre as lideranças, as autoridades de todas as cidades que integram a região metropolitana de Belém. Isso já tem em algumas regiões metropolitanas Brasil afora, para o lado de Campinas, para o lado de Porto Alegre, para o lado de Belo Horizonte, E aqui em Belém nós estamos tentando provocar as instâncias para que isso aconteça. Agora mesmo eu fiz uma moção solicitando ao governador do estado que nos informe qual é o plano, em que pé está o cumprimento da lei que cria o conselho, que deve criar o Conselho Metropolitano. Por um outro lado, eu vou passar essa bola para ti, porque eu fiz em 2016, concluindo em 2017, uma etapa muito importante também nessa discussão, que é a criação do Parlamento Metropolitano. Nós fizemos audiências em Belém, Marituba, Ananindeua, Benevides, Santa Bárbara. Circulamos aqui a região metropolitana, dialogando com prefeitos, dialogando com vereadores, principalmente com vereadores, porque o parlamento é municipal. Isso não tem custo nenhum. Não cria um novo espaço, não cria salário para ninguém, não tem verba que vá ser retirada do orçamento para custear o Parlamento Metropolitano, não. As próprias câmaras, com a sua estrutura, delegam representações neste Parlamento com o dever de integrar as políticas que são comuns da região metropolitana. Quando nós concluímos o plano diretor de Belém, ficaram várias lacunas, exatamente porque não se pode falar em transporte, como você citou aqui, definir diretrizes para o transporte público de Belém sem levar em consideração este
ir e vir no transporte coletivo da população que circula, né, nessa região metropolitana e que precisa ter políticas públicas. Só para vocês terem uma ideia, o Conselho de Transporte de Belém decide a tarifa, decide uma série de questões, né, para o morador de Ananindeua, para o morador de Marituba, para o morador de Benevides, e não tem qualquer representação desses setores, dessas cidades aqui nessa decisão. Então, é uma decisão autoritária, feita apenas pela capital, digamos assim, por Belém. E se você trata de política de resíduos sólidos, por exemplo, que é uma política transversal aos municípios, né, nós resolvemos aqui em Belém, em comum acordo com os interesses do então governador Simão Jatene, né, o prefeito Zenaldo, que o lixo de Belém ia ser jogado em Marituba, né, num espaço de maneira totalmente insustentável. Um espaço proibido pela legislação, né, porque é uma área aeroportuária, tá na nascente de um rio, né, tá próximo a uma comunidade quilombola, quer dizer, tudo errado que não era para fazer foi feito, né? E nunca se estruturou um espaço para tratamento do lixo, né? Sequer para reciclagem. Nós tínhamos um projeto aqui, é bom resgatar. O prefeito Edmilson Rodrigues, na sua gestão, foi inclusive premiado internacionalmente por um projeto de biorremediação lá no lixão do Aurá, criando condições técnicas, buscando tecnologia fora, para que aquela área ela pudesse ser redimensionada para receber e ter ainda um tempo de vida útil, né, para receber o lixo, e ao mesmo tempo integrou atividades socioeducativas, né, projetos para os filhos dos catadores não irem para o lixo, né, ali criou ali onde era a casa a casa de campo do Hélio Gueiros, virou um espaço, né, de atendimento sociocultural, educacional e cultural para as crianças que são filhas dos catadores, que criaram pessoas. Eu encontrei no lixão, durante a investigação do processo do crime, desse crime, né, da política, do não cumprimento da lei federal, da política nacional de resíduos sólidos. Inclusive isso gestou um relatório botando o dedo na ferida, dizendo quem são os responsáveis, como a licitação foi feita e foi dispensada ilegalmente, quem se apropriou disso. Então, nesse processo, nós encontramos pessoas que estavam lá há mais de 30 anos, que criaram seus filhos dali e que estavam numa situação de abandono. Então, quer dizer, você não pode pensar numa política, né, desarticulada com o que gira em torno dela, sobretudo com os interesses humanos e ambientais. Então, existiu um crime, até hoje não teve punição por esse crime, as autoridades estão ilesas, as autoridades, e isso é um interesse metropolitano. Se tivesse sido feita uma discussão, tivesse concluído todas as etapas, digamos assim, desse processo há mais tempo, talvez hoje a gente não, mas eu quero te dizer que houve boicote do presidente da Câmara de Belém, dos vereadores da Câmara de Belém, de vereadores de alguns municípios, mas mesmo assim nós conseguimos instalar, aprovamos um estatuto, definimos diretrizes. Aí que eu ia chegar. Vamos supor que o governo do estado, né, o atual governador Helder Barbalho e a sua equipe decida que isso não é importante, apesar de ser muito importante. E o exemplo é a temática do resíduos sólidos. Aqui nós temos um papel, temos uma garrafa plástica ali, outro papel aqui. Isso tudo, em pouco tempo, se tornará resíduo. E esse resíduo vai para a natureza, se não for reciclado. Já que nós não temos política de reciclagem em Belém, isso vai para um lixão. Quem dera, que tem a obrigação de ter, porque além de proteger o meio ambiente, gera renda, emprego, né, e possibilidade das pessoas viverem com dignidade. Então quem dera nós tivéssemos, né, um aterro sanitário onde tivessem cooperativas que antes do descarte pudessem reciclar e que ao ser jogado naquele ambiente apropriado com base na técnica,
nós tivéssemos ali, né, uma geração de emprego e renda. Mas infelizmente nós não temos. Então, seria possível, a parte dessa estrutura institucional, criar e dar vida a um parlamento oficioso, ou seja, um parlamento de parlamentares municipais, parlamentares estaduais, que possam, que queiram discutir essa temática para intervir na sociedade politicamente? Em relação à questão dos resíduos sólidos, até tem uma movimentação na Assembleia positiva. A gente fez uma audiência com o governador do estado, chamando também o governo a assumir a sua responsabilidade, né? Mas eu acho que a gente tem que ir além, sabe? Eu acho que tem que judicializar se não houver. O Ministério Público vai ter que sair do conforto. Como dizia uma determinada ministra, um ministro, ele tem que levantar a bunda da cadeira, né? E tem que ir a campo, porque se esse problema está existindo, na minha opinião, e embasou o relatório dados que demonstram que a conivência do Ministério Público do Estado do Pará, na pessoa do Dr. Raimundo Moraes, foi a gota d'água para que este crime ambiental tomasse essa dimensão. Então, eu estou falando de público, se está no texto, né, no texto do nosso relatório, e tem provas, né, de oitivas, de contratos, de como ele fechou o lixão em cima da hora, de como favorecer o processo licitatório, né, de como ele distratou os catadores. Então, tem um monte de material, né? Então, a minha próxima etapa é reunir com os secretários estaduais, né, para que a gente possa definir, se eles entenderem a responsabilidade que tem sobre o assunto, uma estratégia de composição desse processo político. Então a gente vai, obviamente, judicializar, porque a gente não pode continuar vendo um crime acontecer e o Estado, que é responsável por estruturar, para proteger, para garantia de direitos, simplesmente lavar as mãos. Eu não acredito que isso vai ocorrer, porque o próprio governador ficou numa sinuca de bico, né? Estão até hoje numa sinuca de bico, porque o prefeito de Belém lava as mãos, o de Marituba lava as mãos, o de Ananindeua lava as mãos, né? Quer dizer, e o problema continua. E começam a travar, né, um debate através de vídeos, e isso acaba por ser o resultado de uma cidade caótica. E aí vem a outra pergunta, responsabilidade. A cidade vive um caos. Belém do Pará, a cidade das Mangueiras, outrora a cidade das Mangueiras, uma cidade que já foi arborizada e que hoje padece de um déficit de árvores, de vegetação gigantesco. Nós temos, para além desse centro aqui, que foi construído e pensado pelo Antônio Lemos, nós temos um deserto urbano. Esse caos urbano, se você, em 2021, fosse prefeita de Belém, quais as 2 ou 3 medidas imediatas que você tomaria? Olha, ou pelo menos, se não fosse prefeita, estivesse ao lado do prefeito. Eu não vou ser prefeita em 2021, mas eu tenho muita fé, muita confiança que vou ajudar a eleger o futuro prefeito de Belém, que é pré-candidato pelo PSOL, o companheiro Edmilson Rodrigues. Tenho muita fé que isso vai acontecer, porque ele fez realmente uma gestão que existe Belém depois do Antônio Lemos, Belém com a cabanagem, Antônio Lemos e Edmilson, né? E quase 20 anos de abandono. Essa palavra caos, ela já está tão desbotada, mas não tem o que expresse melhor, né? O caos mesmo, é uma verdadeira barbárie em todas as políticas. E isso não é um problema apenas dos desastres naturais, dos desastres naturais que a gente chama, né? Não é culpa do homem lá de cima. Eu até aprovei um projeto de lei que cria uma semana no mês de março de combate aos desastres naturais, porque o estado do Pará, ele convive com isso já há muitos anos. Quantas cidades vão no fundo? A minha cidade, Alenquer, Baixo Amazonas, Marabá, Belém tem essa dificuldade por ser no mesmo nível e ter sido construída sem a tecnologia que existe hoje, que poderia propiciar um outro patamar de desenvolvimento urbano,
né? E que ficou atrasada porque tem mais de quase 20 anos que não se limpa um bueiro, não se troca uma canaleta para a água se deslocar. Então, junta o problema do excesso de chuvas, né? De estar no mesmo nível do mar, como se diz, com a falta de cuidado, de amor pela cidade, né? Então, eu acho que fazer essa fanfarra agora nesse período que está todo mundo sofrendo, que uma chuvinha de 20 minutos para a cidade como um todo, não vai resolver nada. O que resolve, de verdade, é fazer manutenção na macrodrenagem da Bacia do Una, que pega 20 bairros de Belém, inclusive o bairro que eu moro, né? Marco, que é ali no confronto do Marco, do bairro de Fátima, que o Marco continua alagando. Concluir a macrodrenagem da bacia da Estrada Nova, fazer a macrodrenagem, quer dizer, parar com essa história de deixar as obras paradas. Olha, a segunda etapa do Tucunduba, que pega vários bairros também de Belém, estão nesse processo de alagamento, está parada desde que o Edmilson saiu. O Edmilson concluiu a primeira etapa do Tucunduba, deixou recurso nos cofres municipais, né? E tem mais de quase 20 anos. Passou do município para o estado, do estado para o município, passou a gestão da Ana Júlia, passou a gestão, já tem a Ana Júlia, já tem de novo, está no Helder, e a gente ainda não viu um processo que se afirme como um processo sério. É mais ou menos como acontece com o BRT, né? É o único lugar no Brasil que uma obra como essa já tem quase 11 anos. Completou 10 anos o ano passado. Na China, em 10 dias, eles constroem um grande hospital para atender as vítimas do corona. Mas vamos lá, então, Marilu, falaste do teu bairro. Para a gente começar a se encaminhar para o final do nosso bate-papo Pai d'Égua aqui, considerando que a qualidade de vida de um habitante de uma determinada cidade, como Belém, diz respeito à possibilidade de caminhar pelo bairro, ter uma calçada acessível, considerando que a qualidade de vida diz respeito à água, a ter um bairro com árvores, com espaço de convivência, uma praça, porque tem muitas pessoas, e eu vou olhar para você que está nos assistindo agora, que tem condições de ir no shopping, ir para o cinema, ir para um teatro, mas tem pessoas que não têm recursos para isso. E aí onde é o espaço de lazer? É na praça. E aí nós temos que valorizar as praças públicas, sim. Então, considerando que um espaço sustentável requer calçadas, ciclovias, arborização, espaço de convivência, luz, água, escolas próximas, postos de saúde, do teu bairro, o que tu poderias ressaltar de importante nele, o que te chama a atenção e o que poderia ser melhorado nele? Olha só, o bairro de Fátima é um bairro muito pequeno, né? O bairro onde eu nasci, só que antigamente era o bairro da Matinha. Bairro da Matinha, nasci no bairro da Matinha. Olha só, olha o que foi feito na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues com a parceria na macrodrenagem da Bacia do Una. Ele foi todo urbanizado, né? Todas as vias receberam esgoto sanitário, né? Todas as casas receberam o título de regularização fundiária. É um dos bairros de Belém que tem 100% das casas com o título de regularização fundiária. Isso é muito importante. Tinha uma unidade de saúde muito precária, pequenininha demais ali na esquina da Castelo com a Antônio Barreto. E a gente saiu procurando um lugar para mudar porque precisava ampliar. O maior espaço que foi conseguido ali para alugar foi transferida a unidade de saúde para lá. Começou a ter uma ampliação do atendimento básico de saúde. Então tem apoio ali à escola de samba para integrar as crianças no projeto Moleque Pandeiro. Hoje a escola de samba da Matinha, ela tem pessoas que estão lá trabalhando, ajudando na formação de crianças que foram
originários desse projeto Moleque Pandeiro do governo do prefeito Edmilson Rodrigues. Então aquela escola hoje, o ano passado, ela teve um tema maravilhoso, ela trabalhou com a questão da inclusão, o ano passado, do combate ao trabalho infantil, né, o direito das crianças, fez toda uma discussão, agregou pessoas do Tribunal Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, agora o NAMA também entrou na parceria. Este ano, o debate com a comunidade foi feito em torno da inclusão das pessoas deficientes, né? Então, tem toda uma lógica de funcionamento que vem ajudando, né, a criar novos valores. Foi feito um trabalho incrível de coleta de lixo, de conscientização, de não jogar lixo, de separação de lixo. Quer dizer, eu lembro que o governo do Edmilson levava o panfletinho porta em porta. As pessoas batiam na porta. Tinha 100% de atendimento do programa Família Saudável, que depois se transformou no programa Saúde da Família no Brasil todo, mas originou aqui com essa composição de médico, de enfermeiro, de uma equipe técnica transversal, uma transversalidade multidisciplinar, digamos assim, para chegar de porta em porta, os idosos passaram a ter atendimento. E ali foi feita uma pracinha, ali na entrada da Passagem Só Vendo, né, que você passa hoje lá, está cheio de mato. Os equipamentos foram destruídos por falta de cuidado, pelo abandono. Então tem uma série de questões que podem ser feitas por um bairro e pode envolver a comunidade, que depende de política pública, da decisão política do gestor, né? Marinô, o gestor que não tiver esse olhar, que não entender que o espaço público de convivência não é para ele, porque, em regra geral, ele pode ir ao shopping, pode ir, né, num ambiente onde ele pode pagar, vai para a Europa. Agora, se ele não tiver esse olhar, que é o olhar do mais pobre, mais carente, ele não dará atenção às praças. O problema é que a Praça da República, por exemplo, é um dia de domingo, um dos espaços mais democráticos que tem. Tu encontra do mais carente ao mais rico. Agora, por que só uma praça? Por que não conseguir e tentar fazer uma política de cultura, de difusão da cultura para descentralizar isso? Se tu fores levar em consideração esse aspecto do espaço de lazer, de cultura, Belém, por natureza, vamos dizer assim, né, por ser uma cidade grande, por ter sido muito arborizada e por ter sido estruturados vários espaços, ainda na época do Antônio Lemos, né, ela precisa ter cuidado e manutenção com esses espaços. Nós temos uma política de recuperação das praças. Se você for olhar o que era a Praça Kennedy, que se transformou em Praça Valdemar Henrique, que virou um espaço multicultural, né? E hoje é totalmente subutilizado. Dando oportunidade não apenas para os festivais de quadrilha, mas de carimbó, de boi com aquela concha acústica, está lá no abandono. Se você for olhar a Praça Princesa Isabel, lá na Condor, né? Que era um espaço turístico, né? Porque dali saem os barquinhos, foi reestruturado ali para poder levar e melhorar o acesso à Ilha do Cumbu, a Ilha Grande, onde tem os comércios, onde tem, né, os restaurantes. Aquilo ali virou um espaço de lixo, de abandono, a palavra é imundície. O prefeito Zenaldo é um imundo, na verdade. Marinô? É um cara descuidado, desleixado, entendeu? Eu nunca vi ninguém trata da sua casa desse jeito. Verdade. Ele foi eleito para tratar dessa casa de todo mundo, né? E cada lugar desse vive o abandono. Lá no Mestre Altino Pimenta, ali na Doca, que atendia aquela comunidade que fica ali por trás do Vero Rio, o próprio Vero Rio, que foi aberto para o povo, um espaço de lazer, né? Se você vai aqui
Aqui no Guamá, que é um dos bairros com altos índices de criminalidade, foi feito o espaço Mestre 70, com quadra de esporte, com salas de dança. Era uma das melhores salas de dança que nós tínhamos em Belém. Eu fui ao Ministério Público, denunciei 4 vezes, botei dedo na cara de promotor. Aquilo foi entregue, roubaram até os vasos sanitários, até as grades, levaram tudo e virou um espaço de tráfico de drogas. E o poder público conivendo com isso, as autoridades conivendo. Então, quando se trata de direito social, né, direito à cidade, é preciso que tenha política que estimule as pessoas a ocuparem os espaços públicos, que estimule as pessoas a zelarem pelo espaço público, a criar uma política como se criou de cogestão entre o poder público e a sociedade civil. O problema é que quando o gestor e a sua equipe não têm afinidade com o povo, é difícil estabelecer essa relação de cogestão, né? Então fica sendo uma gestão de cima para baixo, como é o exemplo agora do Ver o Peso, essa tentativa de revitalizar, de requalificar o Ver o Peso com uma ideia de transformá-lo num pequeno shopping desconectado daqueles que trabalham no Ver o Peso, daqueles que pegam um barco, vêm para Belém de barco. Mas sabe qual é o legado do governo do povo, do governo de Edmilson? É que lá os feirantes são organizados. Eles não permitiram, denunciaram, abriram a boca, quebraram aquelas muretas absurdas que foram colocadas lá. Então, esse também é um legado, né, cultural e político de organização, porque ali foi um dos modelos mais interessantes vivenciados em Belém de participação efetiva do povo na restauração do complexo Ver o Peso, não apenas do Ver o Peso, mas de todo o complexo, né? Com participação dos empresários, com participação dos feirantes, do hortifruti, do vendedor de camarão, do vendedor de peixe, do vendedor de carne, todo aquele processo político de efetiva participação que abriu espaço para colocar as famílias oriundas da Bolsa Escola, quando terminava a Bolsa Escola, começavam a integrar aquela área de estacionamento, né? Quer dizer, os filhos dos feirantes recebiam qualificação, aula de inglês, né? Aula de espanhol. Os feirantes tinham aula de manipulação de alimentos, de como receber, né? Em cada setor do Ver o Peso você tinha alguém que falava inglês para poder receber o turismo. Então, assim, tem coisas. Nós teremos isso novamente em 2021 em diante. Tem coisas que dá muita tristeza de falar, né? Mas também, como nós somos movidos pela esperança e pelo sonho de felicidade e não nos acomodamos, não nos acovardamos, nós seguimos em frente e a gente pretende trazer de volta esta cidade humana, democrática, feliz, né? E obviamente contando com o teu grande apoio, porque você é um grande lutador dessas causas e eu tenho certeza que Belém será outra. Marinô. Eu acho que o que o político pode fazer, declarar o seu amor ao seu povo, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Sem amor a gente não... Eu acho que a palavra-chave para a gente pensar em ocupar o espaço político é ser solidário, né? Sim. Então, se nós formos solidários, nós já avançamos bastante. Minha companheira, Marinô, o papo estava tão pai d'égua, que este foi o papo pai d'égua mais longo. O Patrick já tinha me avisado ali do tempo, há um tempão, mas o papo estava tão interessante, tá? Então, olha só, a gente vai encerrar por aqui, pessoal, mas antes eu peço a você que fale aí, dê sua palavra, dando um tchau, até logo, pessoal aí que nos assiste nas redes sociais. A minha palavra nesse momento é de precaução, sabe? Eu acho que nós estamos tendo uma pandemia no mundo, né? E esse vírus está espalhado em todo o Brasil, ainda não foram registrados os casos efetivos aqui, mas nós estamos, digamos assim, numa zona muito propícia, né, porque temos
o fluxo migratório muito grande, nós temos fronteiras absolutamente abertas aqui na nossa região e falta de estrutura no nosso Sistema Único de Saúde aqui. Isso, já ia falar isso. É um momento de muita preocupação, né? Todos nós temos que tomar todas as precauções, ouvir não a sandice do presidente da República, né? Mas ouvir as autoridades sanitárias, né? E evitar o espaço de rua. Aliás, esse é a minha última atividade de rua. Pessoal, ela abriu uma exceção para vir para gravar aqui. Eu estou do grupo de risco, eu tenho mais de 60 anos, né? Já tive câncer, né? E uma série de outras mazelas aí, mas quero dizer para vocês que estamos tomando algumas medidas, fizemos algumas moções na Assembleia, né? Felizmente as escolas já vão paralisar suas atividades, né? E quem puder paralisar suas atividades, tem um projeto de lei do deputado Edmilson que prevê assistência financeira para quem está no serviço informal, no mercado informal, porque para as pessoas pararem, elas têm que continuar comendo. Claro. Para as pessoas continuar comendo, tem que ter alguma fonte de renda. Então, a gente também está trabalhando nessa perspectiva e tudo que a gente puder fazer para evitar que esse mal maior aconteça por aqui, a gente vai fazer. Sobretudo nesse momento, informar a população. Hoje teve uma atividade ao vivo na Assembleia Legislativa, né, com uma renomada infectologista, a doutora Rita, que está informando o que tem que fazer, se não tem álcool, tem que lavar as mãos com sabão. Hoje eu cheguei aqui para gravar pela primeira vez na minha vida, eu não beijei, não abracei. Ai, meu Deus, é difícil. É difícil. Não beijar e não abraçar. Mas é fundamental que a gente cumpra essas orientações, né? Porque assim a gente está não apenas se ajudando, a gente está ajudando o próximo. Marino. E muitas felicidades, vida longa a este projeto maravilhoso. Olha só que caneca, gente. Papo Pai d'Égua. Vida longa, parabéns, sem mão. Sinta-se. Gente, obrigado, né? Se você gostou, curta, comente, participe, compartilhe, né? Eu acho que essa iniciativa visa trazer para que você ouça temáticas que a grande imprensa, a imprensa corporativa não traz. Então, antes de dar espaço hoje a Marino, no próximo programa nós gravaremos com a Sueli, que é representante de um coletivo de pessoas que se apropriou do espaço público, um canteiro lá na 25, que é uma coisa inovadora, né? Eu acho que é uma iniciativa popular que deve ser assim, replicada. Então, assim, a gente está se esforçando para trazer pautas que a grande imprensa não traz e, portanto, peço que você nos apoie, curtindo, comentando e compartilhando, ok? Até o próximo Papo Pai d'Égua. Papo Pai d'Égua.